Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. 2h03. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um dia do nosso programa Diagro em Ação, com a nossa equipe de comunicação, eu, Ângela Lobato e Sônia Lobo. Olá, ouvintes internautas da Rádio Difusora, é um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Acompanhe os trabalhos da Diagro pelas redes sociais, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. E estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Lembrando que o nosso programa ele acontece todas as terças-feiras, de 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro da comunidade e sensibilizar da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no Estado e o papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje com o tema Do Campo à Mesa, ações do SEBRAE no Amapá e as parcerias pela regularização das agroindústrias de alimentos. Hoje com a nossa convidada, Larissa Queiroz. A Larissa, boa tarde, Larissa. Boa tarde. A Larissa Vale Queiroz, que é administradora, especialista em arranjo produtivo local e agronegócio, formada pela UNAMA e atual gerente da Unidade de Atendimento Coletivo, Agronegócio e Indústria do SEBRAE Amapá. E aí, Larissa, como foi para chegar aí no SEBRAE? Como foi a sua caminhada? Bom, eu estou no SEBRAE, tem 18 anos, vai fazer 19 em janeiro, né? Foi, claro, um processo seletivo, que lá nós somos seletistas. Muitas pessoas acham até que o SEBRAE é instituição pública, mas não é, né? Nós somos seletistas. E é um processo, né, um pouco encorpado, de muita concorrência, mas é um local muito bom para trabalhar. É um local que a gente realmente tem todos os meios para fazer acontecer, né? E é bem interessante porque é uma atuação em todo o território nacional. Então, existem SEBRAEs e escritórios em todos os estados do Brasil. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Eu que agradeço pelo convite. Pois ser os convidados do nosso programa não acontece. Queria agradecer ao SEBRAE por ter permitido a sua presença até aqui. E vamos começar com as nossas perguntas, né, Larissa? Por favor. Para começar, como o SEBRAE atua hoje no Amapá em relação ao agronegócio e à indústria? O SEBRAE, a gente tem uma distribuição lá por setores. Então, nós temos os setores de comércio e serviço, agronegócio e indústria, que eu estou gerente, temos de inovação, temos políticas públicas, o atendimento e relacionamento e a área de educação. Então, na parte de agronegócio e indústria, a gente trabalha por projetos segmentados. A gente faz, claro, todo um trabalho um ano antes, né, de cenários e tendências, verificar o potencial econômico de determinados segmentos. Então, dentro da unidade, nós temos projetos que trabalham com o agro, muito focado na agricultura familiar, porque é o forte do estado do Amapá, ainda é a agricultura familiar, onde a gente trabalha por segmentos. Então, a gente tem segmentos específicos da mandiocultura, onde a gente trabalha a cadeia, aí sim tem tanto a produção como a agroindústria. Nós trabalhamos o açaí, tanto na parte extrativista, né, que a produção ainda é um pouco menor, a produção ordenada é mais realmente a parte de manejo, e também com as agroindústrias e batedeiras. Nós trabalhamos a agricultura de uma maneira geral, que aí a gente tem produção orgânica, nós temos a dedicação geográfica com fruticultura, produção animal. Temos uma atuação também muito forte com relação à parte de formalização e regularização fundiária em parceria com o INCRA, né? O INCRA, Amapá Terras. E na parte da indústria, a gente está com um trabalho muito focado na cadeia produtiva também, retomando algumas atividades com madeira móveis. Então, a gente está dentro do SEBRAE agora, né, nesse período, no planejamento das nossas ações para os próximos anos. E a gente está verificando o que ainda é prioridade, o que a gente está vendo que é potencialidade no estado do Amapá. O petróleo é uma delas, tanto que nós temos agora uma unidade específica de petróleo e gás dentro do SEBRAE, que para já começar a prospectar os pequenos negócios para essa nova realidade. Está chegando logo. Está chegando, está aqui na porta.
E quais são os principais desafios que o SEBRAE identifica no desenvolvimento dos pequenos negócios do campo no estado? Olha, a gente fala muito, que faz um exercício muito grande, que aquele produtor rural, ele enxerga a propriedade como uma empresa. Então, a gente precisa, a gente dentro do SEBRAE, a gente atua em toda a cadeia. Tem um momento que a gente sabe que é do parceiro, né, o RURAP, com assistência técnica, a Embrapa com a pesquisa, né, os bancos, os financiamentos, tudo isso para depois aquele empresário, que a gente chama de empreendedor rural, ele pensar no SEBRAE enquanto uma instituição que pode apoiá-lo. Então, a gente trabalha muito a parte com eles da produtividade, né? Porque o grande desafio nosso é esse, é ele enxergar aquilo ali que é uma propriedade, né? Que é uma propriedade que tem rentabilidade, que ele precisa viver daquilo ali. A gente tem um desafio também com relação à sucessão familiar. Nossos produtores eles estão envelhecendo e não existe poucas propriedades. A gente vê o jovem pensando em estar lá e inovando naquela propriedade. E continuar o trabalho. E continuar o trabalho, né? Isso. A gente precisa, né, dar esse incentivo e realmente mostrar para aquele produtor que dali ele consegue viver. Se ele fazer algumas poucas inovações, organizar, fazer a gestão da propriedade, realmente organizar finanças, a gente vê que aquilo ali é muito rentável, né? Porque assim, comércio e serviço, ele é o final praticamente. Tudo começa no campo, né? A alimentação, tudo começa no campo. Então, se aquele produtor ele não enxergar aquilo como importante e ele vê que o que ele faz, o trabalho dele é extremamente importante para a evolução do Estado, realmente um dos nossos grandes desafios. Mas a gente já vê algumas experiências bem bacanas, bem exitosas no campo. Eu estive há uns anos atrás num outro estado. E a característica deles era setorizar. Por exemplo, existem aquelas famílias que só plantam, aquelas que só beneficiam e aquelas que fazem a comercialização. Que tem a industrialização, né? E esses que têm diretamente do produto com comercialização e aqueles que fornecem o produto para a indústria para se transformar, acaba virando matéria-prima. Já que no nosso estado é diferente, né? A pessoa quer colher, plantar, fazer, vender tudo. Então, a ideia realmente é a gente movimentar a cadeia produtiva. Então, tem um momento que aquela pessoa, o produtor rural, ele tem que plantar, mas a gente precisa trabalhar realmente a lógica da cadeia, que cada um, sempre aquela corrida de bastão, né? Tem um momento que a pessoa agora que vai atuar. Então, por isso que é interessante quando a gente pensa no processo produtivo e no processo de beneficiamento desse produto. E ele tem que pode até estar com a mesma família, no mesmo grupo, mas não os mesmos membros. Então, vamos supor, aquela pessoa que planta, mas o filho ou a esposa é aquela que já processa, aí tem um outro ente que vai comercializar, aí tu trabalha realmente a economia familiar, né, bem extremamente circular. Então, é interessante a gente pensar e fazer esse exercício com eles. É o que a gente observa aqui, por exemplo, que a gente trabalha também no campo, né, e aquela pessoa, por exemplo, a mesma família, o mesmo membro na segunda-feira vai nos tratos culturais, isso. Aí na terça ele vai e faz o arranquio, aí na quarta ele vai fazer o processamento, aí na quinta e na sexta ele vai vender na feira. Então, a mesma pessoa... Aí vê o tempo que ele perde fazendo tudo isso, né? Que ele podia estar ele não consegue no campo, se dedicar só. E ainda tem a parte de logística, né? Que muitas vezes eles não conseguem fazer, né, os cálculos de ganho, exatamente porque fica uma coisa... Qualquer coisa que ele faça além daquilo, aí compromete uma outra ação que ele também tem que fazer, né? Então, por isso que a gente fala que um desafio grande é que ele pense como gestão da propriedade mesmo, né? Um administrador, ele não faz tudo, ele delega. Então, tem uma equipe que cada um faz uma parte. E na agricultura familiar, eles precisam também fazer esse exercício, eles precisam puxar também a família, os filhos, para ver que aquilo ali também é rentável, né? Que eles todos podem estar vivendo daquilo ali. Certo. E, Larissa, há alguma área da cadeia produtiva, assim, das cadeias que existem, né, que o SEBRAE considera mais estratégica ou promissora no Amapá? Olha, eu trabalho no SEBRAE, como eu falei, tem 18 anos, vai fazer 19. Então, desde o início, uma cadeia que sempre está em evolução, a gente nunca vê cair, a agricultura, no caso, o açaí, a fruticultura do açaí.
Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa produção local para aumentar nossas áreas, tanto manejadas como plantadas. Então, para o SEBRAE sempre vai ser importante essa cadeia. A cadeia da biodiversidade, dos produtos não madeireiros, também é uma oportunidade muito grande de negócio, a partir do momento que consegue trabalhar de uma maneira sustentável. Uma cadeia também que a gente vê que está um crescimento considerável é o cacau. Né? O cacau, a gente vê no mercado internacional o quanto é a amêndoa do cacau. Então, assim, existem alguns segmentos que a gente verifica, a gente observa o comportamento deles em mercados que, assim, há um produtor rural aqui do Mazagão que tem cacau, não pensa no mercado internacional. Mas a gente tem que fazer essa leitura porque já tem muita busca por amêndoas, né, principalmente de produção nativa. Então, existe, sim, algumas cadeias que a gente aposta, vamos dizer assim. Uma característica do açaí é que há uns 10, 15 anos atrás era só venda ao público, né? Venda direta ao público. E hoje a gente vê que a maior parte é para exportação. Exportação. Né? Quer dizer, virou um produto pop, né? Foi, tanto que, olha, o impacto com o tarifaço. Teve até uma reunião, né, que eu participei, que tinha empresas exportadoras. Então, esse impacto da exportação a gente só vê quando tem esse tipo de intervenção, né, de movimento externo, e a gente observa quanto está saindo do nosso açaí para fora. Eu acho, assim, importantíssimo. Eu acho que a movimentação de mercado é extremamente normal, porque realmente o açaí, ele é um produto que ele agrega valor. A pessoa que consome o açaí também está consumindo uma certa história de comunidades tradicionais. Mas a gente precisa trabalhar também o açaí enquanto, né, consumo interno. A gente precisa profissionalizar também as nossas batedeiras, né? Então, tanto batedeira como agroindústrias que já estão para exportação, o produtor, a gente tem que trabalhar a parte da extração, do extrativismo, mas com um manejo sustentável. Então, é muita coisa que a gente tem e pode fazer. A gente que, por exemplo, é nortista, no meu caso, eu sou nortista. Quando criança, o açaí era batido na peneira, né? Com as mãos, isso. Né? E a adição de água, mas ele era macerado com as mãos na peneira. Aí foi evoluindo para a máquina, né? Para a máquina de açaí, que antes o eixo era quadrado, hoje em dia o eixo é redondo para não ter o acúmulo de biofilme, isso. Né? E aí a gente vê, por exemplo, agora que existem várias indústrias que exportam, né, quantidade, e a questão dos plantios também, que antigamente era só o plantio nativo, né? Então, tudo isso, realmente, a cadeia do açaí, ela foi evoluindo de acordo com o mercado, né? Foi evoluindo e está se profissionalizando cada vez mais, tanto que nós temos muito agora. No estado do Amapá tem 2 empresas, né, que fazem, no caso, a Amazon Buy, que já faz o açaí liofilizado, que é o açaí em pó, e faz uma exportação. Então, são super alimentos. E, assim, é muito mais prático, né, para aquela pessoa que tem o açaí como um alimento funcional. Então, esse mercado internacional olha muito para essa parte mesmo da praticidade, né, do açaí. Então, esse açaí em pó já é uma realidade muito palpável, as pessoas já fazem isso, já compram, né? E é alto valor agregado. E nessa questão da agricultura também, o cacau, ele era típico do Nordeste, da parte da Bahia, né? Do Nordeste. Tu falava em cacau, falava Bahia, né? E hoje em dia a gente vê que parece, se eu não me engano, o Pará é o maior produtor, né? Se eu não me engano, ainda é a Bahia, mas o Pará está em segundo lugar, mas uma distância bem pouca da Bahia, né, com relação à produção. E assim, nós somos vizinhos, né? Então, eu acho que é interessante a gente visualizar também essa produção de cacau. Até né? porque a gente já tem empresas aqui que tem, né, a produção do chocolate. Sim, né? temos empresas como tem no Iapó, que é o cacau cassiporé, né? Chocolate cassiporé. É esse que eu ia falar, que o detalhe nosso, o plus nosso é que a maioria do cacau, que tem, aliás, a maioria não, uma boa parte do cacau produzido é nativo, né? É nativo. Nós temos alguns na região centro-oeste que eu acho que agora que está para colheita, né? Mas a grande maioria é cacau nativo. As pessoas que conhecem, né, dizem que o teor dele é muito melhor, a qualidade é melhor.
Já existem estudos da própria Unifap com relação a esse cacau nativo. Então, quando a gente vê que já existem alguns movimentos de universidades, de estudo de pesquisa, né, até da própria empresa buscando esse produto, a gente começa a olhar diferente para ele. Por isso que a gente pensa realmente em ter um olhar diferenciado para a parte do cacau. Certo. E falando sobre as parcerias, especialmente com a Diagro, de que forma elas fortalecem os empreendedores locais? Olha, eu vejo parcerias extremamente assim promissoras, porque a gente tem que olhar as instituições como a Diagro, que ela é uma instituição que ela também é de fiscalização, mas ela também é uma instituição que ela precisa e faz a orientação. Então, como é que a gente faz a nossa parceria? Ela é muito prática, né? Então, nós temos clientes nossos da agricultura familiar e também urbanos que precisam e querem trabalhar com polpas, com a parte de laticínios, com a farinha, né, em vários produtos. E a gente sempre faz essa troca de figurinha, vamos dizer assim. Aquele cliente, ele é nosso cliente, mas a gente apresenta ele para a Diagro. Da mesma forma, quando ele vai na Diagro, a Diagro manda ele no Sebrae. E a gente faz a parte mesmo da orientação, da consultoria do que precisa ser feito para ser entregue para a Diagro. Então, vamos supor, precisa trabalhar a estrutura de embalagem, valor nutricional, tempo de prateleira, marca, logomarca, enfim, muitos processos, e a gente tem consultoria dentro do Sebrae que pode dar esse apoio. Então, quando o empresário vai até a Diagro, ele já passou por uma orientação técnica do Sebrae, que já foi validada pela Diagro, e as coisas fluem de uma maneira mais rápida, né, menos sofrida, vamos dizer assim, para o nosso cliente. Porque acaba que é um trabalho complementar, né? Sim, um complementa o outro, com né? certeza. Enquanto o Sebrae mostra toda aquela parte empresarial, né? De formulação, de confecção de rótulo, de imagem, de logomarca, marca, embalagem. Aí a Diagro vem com a parte de orientações técnicas, né? Da legislação, para que ele não tenha um gasto, no caso de vocês também, né? Orientar ele já dentro do padrão, que é para ele não ter um outro gasto, né? Às vezes ele quer fazer da forma que ele pensou, mas nem toda vez esse pensar dele está dentro daquilo que a lei permite. Né? Permite, E eu vejo que o nosso trabalho, tanto o nosso Sebrae como o Diagro, é o mesmo objetivo. A gente quer que tenha produtos do Amapá nas prateleiras do Amapá. Então, a partir do momento que existe esse interesse mútuo, né, de cada vez mais a gente ir em supermercados e mercantis, restaurantes, enfim, vários estabelecimentos, e a gente veja que aquele produto é original do estado do Amapá, é um ganho muito grande para a gente. Se eu lembro, assim, daqui a uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssima coisa do Amapá mesmo, que a gente não conseguia nem mandar, tipo assim, a gente tem muita parte de rodadas internacionais também, e nacionais, e a gente não conseguia mandar nenhum produto nosso, porque não tinha produtos certificados. E agora a gente tem, né? A gente tem as farinhas, a gente tem polpas, nós temos a parte de laticínios que está em processo, nós temos um laticínio lá do Laranjal do Jari também, que o Sebrae também teve uma atuação lá. Então, o nosso principal objetivo é ter produtos amapaenses na mesa amapaense. Como é que fica essa questão da regularização das indústrias de alimentos? Como ela é vista em relação a perceber ela como um desafio, né? Em relação àquela pessoa que procura o Sebrae, né? E como o Sebrae tem apoiado esses empresários nesse processo? Bom, acho que o que a gente observa que é o maior desafio do empreendedor nem é tanto com relação à consultoria em si, porque o Sebrae subsidia 90% da consultoria. Dependendo do porte da empresa, se é produtor rural, ele paga só 10%, ME 15% e EPP 20%. Mas o grande desafio que a gente observa é realmente na parte do investimento inicial. Porque a partir do momento que ele tem que se adequar, ele tem que ter maquinário adequado, espaço adequado, estrutura. E a grande maioria dos nossos empreendedores, eles não trabalham com recurso bancário, sempre trabalham com recurso próprio. Poucos são aqueles que conseguem captar recursos, né? Então, acho que esse investimento inicial, que é o grande gargalo da feita que ele começa, que ele tem ou linha de crédito ou alguns incentivos, ele deslancha.
Então, acho que o principal, inicial mesmo, é quando logo no início, o investimento que ele precisa fazer. Eu vejo também, às vezes, quando acontece do produtor procurar de agro, na verdade ele tem a ideia, mas ele não sabe nem por onde começar. Né? A gente tem dentro do SEBRAE, que a gente chama de EVTE, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, às vezes, aquele cliente ele vai só com uma ideia. Tipo assim, eu quero trabalhar com pescado. Mas ele não sabe de que forma, se é tanque escavado, se é suspenso, se é artesão, não sabe nada. Ele só tem a ideia de trabalhar com pescado. E a gente faz um trabalho de consultoria, onde nossos consultores fazem todo um levantamento, faz canvas com eles e verificam e puxam realmente o que ele tem interesse de fazer, a sua especificidade. E tem vezes que ele sai de lá, ele entra querendo trabalhar com pescado e ele sai trabalhando com outro segmento completamente diferente. Então, quando a pessoa vai só com uma ideia, a gente contribui para ele ou ele avançar nessa ideia ou ele pensar em uma outra ideia mais adaptável à realidade dele. Né? Então, a gente, assim, quase todo dia a gente tem os empreendedores que têm, assim, querem dominar o mundo, aí eles vão com a gente conversa. É bem interessante. O vislumbre, deslumbre e a realidade. E a realidade. E a gente faz todo esse trabalho, é bem bacana. A gente nunca tira, né, o sonho dele. Não, sempre incentivando, né, buscando o caminho mais... Mas, assim, porque ele também não invista numa coisa que depois ele vai se arrepender também, né? Vai fazer um gasto desnecessário. Quais os benefícios concretos que o produtor percebe ao regularizar sua agroindústria do ponto de vista de mercado e competitividade? Primeiramente, canais. Ele amplia muito o canal dele de mercado. Então, ele consegue, a partir do momento que ele tem um certificado, no caso, o selo de inspeção estadual, ele entra em supermercado, ele entra em panificadora, em restaurante. Ele abre, assim, um leque muito grande. E a gente também consegue convidá-los para mais eventos de mercado mesmo. Então, a gente tem uma metodologia dentro do SEBRAE que a gente chama de rodadas de negócio. Então, o que é uma rodada? A gente aproxima o comprador, que a gente chama o potencial comprador do potencial fornecedor. Aí, vamos supor, eu tenho uma empresa, um mercantil, um restaurante, alguma coisa assim, que tem interesse de ter uma farinha. Mas só que ele precisa ter a farinha registrada, porque ele também tem que dar segurança alimentar para aquele cliente dele. E aí, quando a gente vai para uma mesa, a gente chama aquelas empresas que têm a certificação. Então, a gente consegue abrir assim, um leque muito grande para eles de comercialização. Então, o principal, assim, acho que o principal motivo é a ampliação mesmo de canais de comercialização. Porque eu vender aquele porta a porta, tem uma hora que não dá mais. Tem uma hora que a pessoa realmente sente a necessidade de se profissionalizar. E ele só consegue se profissionalizar se ele se adequar ao mercado, às normas vigentes, às certificações. Ele sabe, é um investimento, mas ele tem um ganho lá na frente muito grande. Para quem não sabe, quando a empresa tem uma documentação, tem um registro e o produto é registrado, ele pode participar de licitações, né? Entrar em supermercados. Quer dizer, abre um leque bem maior de mercado para ele, né? E a questão também da documentação, que muitas empresas que precisam comprar alguns produtos, elas têm necessidade de que se apresente a nota fiscal. Então, uma indústria ou um produtor que não tem emissão de nota, fica complicado exatamente fazer essa venda ou comprovar, né, essa origem do produto. Se ele não tiver a documentação de registro, as documentações. Uhum. Eu fico muito feliz, né? Quando eu entrei no Diagro, eu não sabia que existia essa questão de selos. Eu fico muito feliz de ir no supermercado hoje e ver que tem produtos do estado disponíveis para a gente comprar, né? Por exemplo, tem duas marcas hoje que estão no supermercado, né, de farinha, que elas não conseguiam entrar no supermercado exatamente porque não tinham documentação, né, certificação. Uhum. E aí, a partir do momento que eles conseguiram a certificação, eles conseguiram entrar nos supermercados e hoje em dia, né, deram
esse pé na tábua, né, da produção e da venda. Não só de farinha, iogurte também, já tem também 2 empresas. Laticínio, né, leite, iogurte, queijo regional. Também. Né? Tem também de polpas. E peixe filetado, né? Peixe filetado, Então, todas essas empresas... Gente, desculpa que eu acabei me entalando. Todas as empresas, elas passaram pelo Sebrae, né? Então, assim, o seu Valdir, que é farinha Valdir, ele começou com a gente lá atrás, né? O seu Valdir é um produtor rural, lá do Tracajituba 2. Ele começou a se profissionalizar. A gente fez um curso com ele, que veio um senhor para cá, o seu Bené, lá do Farinhas de Bragança. E de todos os produtores capacitados, o seu Valdir foi o único que fez todo o processo igual com a tecnologia das farinhas. O fluxograma de produção. Isso, né? e a qualidade das farinhas de Bragança, que tem, né, toda uma qualidade específica. E a gente começou com o seu Valdir trabalhando a marca, a logomarca, o pop dele, né? Junto com a Diagro foi feito várias visitas. Tanto a Diagro como o Sebrae participa daquele comitê, grupo de trabalho, né, que tem outras instituições envolvidas, como o RURAP, a SDR, eu acho que tem, não sei se tem a vigilância. Então, assim, é um grupo que ela realmente faz a análise dessas empresas. Então, quando a gente vê isso, né, vê as pessoas, os nossos produtores se profissionalizando, para a gente é um ganho, é o que é realmente o que vale. Sem esquecer também que, por exemplo, cerca de uns 10, 12 anos atrás, você ia na feira, a farinha tinha um padrão só. Era. Depois desse curso do seu Sebastião, né? Com essas tecnologias da lavagem e da torra diferenciada, aí a farinha modificou como num todo, porque todo mundo queria fazer naquele padrão, né? Que até a aparência melhorou. Então, aí, como o seu Valdir começou a vender mais, ganhou o concurso, aí todo mundo queria seguir aquele padrão, né? Não mais o padrão antigo. Vamos agora ao nosso intervalo, né, Sônia? É isso mesmo. Em ação, o sonho vai brotar. O som da RDM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras, integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. Essa é a rádio. Festival de Ar e Ventilação da Center Kennedy. Todas as lojas em até 12 vezes sem juros, com cashback em todas as compras. Central de ar 12.000 BTUs, 189 mensais. Central de ar inverter 9.000 BTUs, 209 mensais. Ventilador de mesa 30 centímetros, 89,90. Ventilador de mesa 40 centímetros, 149,90. Compre e concorra a 39 mega prêmios. Festival de Ar e Ventilação da CK. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. Vai começar o maior evento do Amapá. 30 de agosto a 7 de setembro. A maior feira de negócios do norte do Brasil, que gira 500 milhões em nossa economia. Um marco para 100 mil empregos formais que conquistamos. Vai ser a melhor de todos os tempos. Expofeira 2025, para movimentar o Amapá. E se a gente movimenta a economia, também movimenta a multidão. Os melhores shows do ano. Grandes estrelas nacionais. Ambiente seguro para as famílias, para quem tem fé, para quem agita, para quem trabalha, para quem vive a emoção. É emprego, renda e alegria. Vem pra Expofeira.
Governo do Estado, trabalhando pelo Amapá inteiro. Aproveite o mês do estudante Unama e inscreva-se agora na melhor instituição privada da região norte. Vivencie um ensino de excelência com mais de 50 anos de tradição e inovação. Graduação presencial, primeira e segunda mensalidade, R$129 cada, pelo programa Ser Solidário. Você ainda concorre a bolsas de até 100%. Matricule-se e ganhe um curso de inteligência artificial grátis. Consulte o regulamento em unama.br. Inscreva-se agora e sinta o efeito Unama. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, matapi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Esta é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro News. Conectando você ao agro. Atenção, criadores! Continuam abertas as inscrições para participar da exposição dos animais na Expofeira Agropecuária. Ainda estão disponíveis para exposição os bovinos e bubalinos. A entrada dos animais do parque poderá ser feita até o dia 3 de setembro e vale lembrar, é obrigatória a apresentação dos exames sanitários conforme estabelece as portarias da SDR e da Diagro. A documentação necessária inclui carteira de identidade, CPF ou CNPJ, cadastro na Diagro. Além disso, as vacinas dos animais devem estar atualizadas. Não perca esta oportunidade de participar da maior vitrine de agronegócio amapaense. A Diagro convida você, amigo produtor, criador de bovinos e bubalinos, a participar do 7º Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa. O evento será dia 5 de agosto, às 3 da tarde, no Auditório Samaúma, durante a 54ª Expofeira do Amapá. Na programação, teremos a palestra Rastreabilidade Individual, Estratégia para Fortalecer a Defesa Sanitária Animal, com Bárbara Lopes, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ. Também será feita a entrega de registros de estabelecimentos junto ao Serviço de Inspeção Estadual. Participe! A sua presença fortalece a defesa agropecuária do nosso estado. Sônia, só corrigindo, o evento será dia 5 de setembro, né? 5 de setembro às 3 da tarde. Falou 5 de agosto. Falou 5 de agosto. Foi? É setembro, gente. Então voltamos agora com o nosso programa e mais uma vez fortalecendo aqui a informação que o evento do fórum será no dia 5 de setembro, às 3 da tarde. Como é que a pessoa faz para se inscrever, Sônia? Presencialmente, na hora, e também através do QR Code que a gente vai estar disponibilizando nas redes sociais da Diagro. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa interessada no assunto pode participar. Tá. É só um dia o fórum? É só um dia o fórum. Aí começa às 3 da tarde e logo depois, em seguida, terá a entrega dos certificados. Certo. Então, voltamos aqui com o nosso programa, com a nossa convidada, a doutora Larissa Queiroz. Doutora, você poderia compartilhar um exemplo de sucesso com essa parceria Sebrae Diagro? A senhora falou ainda há pouco do seu Valdir, Seu né? Valdir, nós temos assim 3 exemplos bem marcantes. O seu Valdir, que foi o nosso primeiro cliente do Tracajudupá 2, que ele já está com a farinha dele nos supermercados da cidade. Então, foi um trabalho feito em parceria com a Diagro, Sebrae e outras instituições, através do GT.
E o seu Valdir, assim, ele foi muito acompanhado, né? Principalmente pelo Sebrae e pela Diagro também, com relação a toda a parte da embalagem, do registro, do processo dele, de todo o processo da farinha mesmo, né? O seu Valdir tem a Priscila, da Farinhas Piririm, que também é um caso de sucesso e ela já está evoluindo para outros produtos, né? A Priscila tem a farinha mais graúda, tem a farinha de farofa. Ela agora está num processo trabalhando o tucupi. E também ela foi em julho, não sei se foi maio ou foi junho, o Reginaldo, que é o gestor do projeto lá pelo Sebrae da Mandiocultura, ele fez uma missão para o Pará, onde um grupo de empresários conheceu uma iniciativa chamada Manioca. E essa Manioca é uma empresária que ela trabalha com subprodutos da mandioca, e entre eles ela tem um shoyu de tucupi, que ela está já trabalhando, né? Já fez ela pegou essa técnica e ela está agora nesse processo de registro desse shoyu também. No caso seria um fermentado, né? O shoyu é um fermentado. É um fermentado, né? É tipo aquele fermentado japonês e tal, mas focado no tucupi. Então, assim, isso vai ser um avanço muito grande, né? A gente já ouviu algumas embalagens, alguns experimentos, e ela está no processo agora de registro. Então, ela tem a polpas do sítio também, lá em Porto Grande, na linha C, o seu Tolola, né? Que ele também, a gente deu apoio com relação à parte de embalagem, da rotulagem dele, e também foi uma parceria junto com a Diagro, que a gente mandava toda a especificação, a Diagro fazia as análises e a gente já fazia a correção, né? Não passava tipo assim, a gente meio que atalhava também alguns processos. A gente encaminhava para a Diagro dizia que estava ok, fazia os ajustes, a gente já mandava para a consultora, fazia o ajuste, quando entregava para ele, já entregava redondinho. Isso é importante lembrar também, que às vezes as pessoas chegam e perguntam quanto tempo para registrar. Na verdade, depende muito também do interesse do cliente, né? Às vezes de levar um rótulo para ser analisado e aí não volta para receber o feedback, passa 2, 3 meses para voltar e às vezes já nem vale mais aquela análise, né? Então, às vezes, muito também da demora que acontece não é a instituição, né? Eu acho que é muito do empresário priorizar, né? Se ele tem um foco que ele quer, eu preciso e quero abrir a minha indústria, minha agroindústria daqui a 3 meses, então ele tem que cumprir um plano que ele mesmo se comprometa com ele, né? Com o empreendimento dele que ele vai estar funcionando. No caso do histórico do seu Valdir, ele iniciou todo esse trabalho da indústria querendo beneficiar a casa de farinha que era da comunidade. Como não havia assim disponibilidade dos outros cooperados, né? E ele resolveu fazer sozinho, né? Com recurso próprio, desde o baldrame da indústria. Ele cavou o baldrame, fez o croquis, buscou a ajuda do Sebrae, que ajudou na parte de projeto, né? E aí ele disse, olha, o dinheiro que eu for pegando da minha indústria eu vou reinvestindo. E hoje em dia ele tem uma indústria registrada. Tem registrada. Ele é um exemplo de dedicação. Né? Que pouco recurso ele conseguiu com dedicação e, claro, com auxílio do grupo de trabalho da agroindústria, que é o GT Agroindústria. E os financiamentos, no caso que o governo também, né? Não sei se federal ou estadual, mas eu acho que ele conseguiu ele teve na área dos maquinários, né? Isso. E aí vem o exemplo da Piririm, né? Que é da dona Priscila, né? Falar nisso, um abraço aí para dona Priscila e seu Valdir. Né? Que lá é Priscila e o Leandro, né? E o Leandro, isso, que eles... muito rapidamente eles foram atrás das informações e obedeceram criteriosamente os passos, né, os degraus, e conseguiram num tempo bem curto o registro da indústria deles. É por isso que a gente fala da priorizar né, os seus objetivos. Além da regularização, o Sebrae também investe em capacitação. Que tipos de cursos, treinamentos ou consultorias têm sido oferecidos para o setor da agroindústria? Porque quando a gente pensa em agroindústria, a gente tem que ver toda a cadeia. Então, vamos supor, se a gente trabalha com processos de produção, vamos supor, alimentos.
a gente sempre tem dentro das nossas metodologias que a gente chama dos boas práticas de fabricação, que é aquele mesmo focado em segurança alimentar. A gente também tem capacitações que já são para empresas de pequeno porte, que a gente chama de APPCC. Nós temos também um trabalho com as batedeiras, que é muito específico da nossa região, né? Onde nós temos metodologia tanto das boas práticas, mas também a parte prática de como bater, né? Processar o açaí de uma maneira correta. Então, nós temos empresas de consultoria que dá esse apoio para a gente. Com relação também à indústria, a gente olhando de uma maneira mais ampla, como eu falei, a gente está investido também para retomar um trabalho com madeira móveis. Então, a ideia de trabalhar com valor agregado também está dentro do nosso horizonte, né? De trabalhar com madeiras certificadas, então, com um mercado mais, mesmo de nicho de mercado, que a gente chama. Então, a ideia, e todo o trabalho que a gente tem com a indústria é muito focado nisso, na produção e na qualidade. E como a inovação tecnológica e a sustentabilidade entram na estratégia do SEBRAE para um agronegócio no Amapá? Que ainda há pouco a gente falou sobre as ideias, né? Os deslumbres. E aí, como é que entra essa questão de até onde ir, como começar essa parte de inovação tecnológica e sustentabilidade? A gente, dentro do SEBRAE, a gente tem uma unidade que trabalha a unidade de inovação e tecnologia, que nessa unidade que a gente trabalha todo o viés da sustentabilidade e também aquele atendimento para as startups. Então, a gente já tem muita startup aqui no estado do Amapá que ela trabalha com os produtos da biodiversidade. Então, a gente tem aquele que não é o café, né? É o chá de açaí, que ficou popularmente conhecido como café de açaí. Nós temos trabalho com a parte de carvão, nós temos até o pessoal que trabalha com couro do peixe. Então, essa parte de inovação, a gente tem muito cliente que já faz isso. Quando a gente pensa em inovação, processo, agregando o valor a produtos locais, a gente tem as indicações geográficas, que são as IGs, que no estado nós já temos 2, né, que foi assim um trabalho que nós fizemos com as comunidades e principalmente com os grupos que tinham interesse, que é o IG do abacaxi do Porto Grande e o açaí do Bailique, que já são uma realidade. Então, a gente tem essas 2 certificações, essas 2 indicações geográficas, que é um reconhecimento, né? E não é fácil, foram assim alguns anos até a gente conseguir pleitear isso, porque é todo um processo burocrático. É o NPI, né, que trabalha e chancela isso para a gente. Então, a gente assim, tem várias frentes que trabalham realmente a parte de inovação dentro do SEBRAE. Quando a gente pensa para o agro, a gente sempre tem que ter esse olhar do diferencial para aquela comunidade. Então, quando a gente pensa, tipo, um cacau do Cassiporé, o que a gente pode trazer de agregação de valor, né, de divulgação, de sustentabilidade? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente sempre tem que estar aliado muito a essa parte sustentável também. Essa indicação geográfica seria mais para uma patente ou para é como se fosse o champanhe, que só pode ser champanhe quando produzido naquela cidade? Porque assim, nós temos a indicação geográfica em duas modalidades, que a gente chama de indicação de procedência e denominação de origem. Então, o que nós temos no estado do Amapá, né, o açaí do Bailique é de procedência, né, e o abacaxi de Porto Grande também é de procedência. Por quê? No caso do abacaxi, é a fama do local. Quando a gente pensa em abacaxi no estado do Amapá, sempre se conota Porto Grande. Aí tem toda uma história, né? Tem o Festival do Abacaxi, a maior produção está naquela região do Porto Grande, está delimitado dentro de Porto Grande. Então, a ideia quando se pensa em trabalhar as indicações geográficas é realmente valorizar o produto daquela região, daquele território. Então, quando a gente leva, e a gente está nesse exercício muito grande de levar essas IGs para os mercados fora do estado, então eles já foram para participar em Mossoró, São Paulo, Brasília, eles vão agora para o Amazontec. Então, tudo isso divulgando, porque existe uma oportunidade muito grande, muito forte de indicações geográficas. O do açaí do Bailique, ele já está pronto para o mercado internacional. Então, a partir do momento que ele tem aquele signo, né, que a gente chama de signo, que é a IG, ela não é uma certificação, ela não é uma patente, ela é um reconhecimento que aquele produto é daquele lugar.
Então, o açaí do Bailique, ele só tem, né, as especificidades lá dentro do Bailique. Quer dizer que só pode realmente ser chamado o que procede de lá, né? Que procede de lá. Então, e a gente, a grande pegada, eu acho, para as IGs é isso, a gente valorizar muito. Se a gente for olhar o mercado internacional, na Europa, acho que França tem mais de 1.000 e poucas IGs. E o Brasil inteiro tem 142, se eu não me engano agora. Acho que até saiu hoje uma de São Paulo também. Então, é um mercado que o mercado de fora, ele tem um olhar diferenciado. A gente precisa meio que acostumar o Estado também, né, em valorizar esses produtos, porque é uma cultura, é importante, é um abacaxi realmente tem um diferencial. O Bailique, o produto do Bailique, ele é muito bom, ele é valorizado, mas existe toda uma história por trás também do Bailique, né? Existem as comunidades tradicionais, existe um protocolo comunitário que eles cumprem. Então, a gente vê quando o mercado internacional, ele não compra o produto pelo produto, ele compra o produto e a história daquele produto. E é muito isso que a IG também leva em consideração. A questão da tradição mesmo. A tradição, isso. Acompanhe o trabalho da Diagro através dos nossos canais oficiais no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora. Mandar um abraço aqui para os nossos internautas que estão acompanhando o nosso programa. O professor Dom Emílio disse que está ligadinho no nosso programa direto de Ferreira Gomes. O Romeu Brito e o Rafael Santos. Mandar um abraço para o seu Raimundo, a dona Lucinha, e do seu Paulão, que nos trouxe aqui hoje. Um abraço, seu Paulão. Um abraço também gostaria de mandar um abraço e um agradecimento especial para a Polícia Militar do Estado, que tem dado o apoio de salvaguardar as nossas ações de barreiras, né? Principalmente atualmente na Divassoura de Bruxo da Mandioca, que nosso pessoal está lá em Porto Grande, lá com todo o apoio da Polícia Militar e Segurança, né? E agradecer, mandar um abraço para toda a galera da Polícia Militar. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço para os técnicos do Sebrae, né? Que a gente, assim, eu sempre falo que o técnico do Sebrae, ele trabalha por uma causa, né? A nossa causa é o pequeno negócio. E nossa causa, no caso da minha unidade, é trabalhar com o pessoal da agricultura familiar mesmo e as indústrias. Mandar um alô agora, que mandou também o Renato Bus, direto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Que bom, obrigada, nossa audiência chegando lá. Olha, e o que o Sebrae enxerga como oportunidades futuras para os produtores amapaenses ampliarem seus negócios? Olha, eu entendo que a gente precisa trabalhar muito, não a produção de escala, né? Tem alguns produtos que eu acho que a gente tem que dar um foco realmente na agregação de valor. Dando um exemplo, como eu falei, do abacaxi, a gente tem um olhar, claro, que a gente precisa aumentar essa produção, pensando no mercado fora, mas principalmente abastecer o mercado local. Quando a gente também acha que a gente precisa ter um olhar especial para produtos da floresta, então produtos da biodiversidade, as oleaginosas, né, os cremes, pomadas, fitoterápicos, fitocosméticos, que tem um valor muito grande fora daqui e aqui mesmo, aqui dentro. Mas a gente precisa trabalhar esse produto, profissionalizar para ficar isso na comunidade, né? Eu acho interessante quando uma comunidade já tem um olhar que ela pode pegar aquele pracaxi, aquela andiroba, fazer um trato, trabalhar aí de uma forma correta e colocar uma embalagem, colocar uma rotulagem, passar, claro, por toda a parte de registros e ganhar mercado. Eu acho que é a oportunidade dentro do estado da região amazônica a gente trabalhar realmente produtos sustentáveis. Eu tenho observado também a questão de muitas áreas no estado produzem mel, né? Falando da parte animal, né? Verdade. E a gente vê que pouquíssimos, acho que hoje nós só temos uma indústria funcionando, ou duas, não tenho bem certeza, né? Temos uma que tem CIF, que é a Comem Amazon, que é uma cliente nossa. Temos o Apismel, que é em Porto Grande. Aí nós temos uma de meliponicultura, lá do Mel da Pedreira, né? Que também... essa já certificou? Isso, já, né? Acho que já certificou, creio que sei lá do Jacó. Aí, lá do ou pessoal. seja, e a gente anda por muitas outras áreas que produzem mel, mas eles não têm esse trabalho de industrialização. Isso. E aí fica restrito só aquela área, né? Eles não podem... E o que a gente acha bem interessante, vamos supor, existe empresa, por exemplo, a Comem Amazon.
Ela faz um trabalho muito grande também de treinamento e capacitação em algumas comunidades. Então, preparar aquela comunidade, se ela não quer ou então não tem interesse, então a prioridade dela é trabalhar quantidade, firmar parceria, né, com algumas indústrias, claro, fazer tudo redondinho dentro das normas e fornecer o produto, né? Eu acho que é muito interessante também fazer esse tipo de parceria. Tem aquele que tem interesse em trabalhar volume e tem aquele interesse em trabalhar o produto específico. Eu acho que é um mercado realmente extremamente promissor do mel, né? Porque qualquer lugar tu coloca uma caixa de mel, aí tu vê a florada do açaí, a florada. Então eu acho muito interessante assim, trabalho. É um ganho duplo, né? É um ganho duplo. Na polinização e na produção de mel. Larissa, assim, para a gente fazer o fechamento, que mensagem você deixaria para os empreendedores que ainda têm dúvida em procurar o SEBRAE e aderir a esse movimento de regularização e fortalecimento dos setores? Olha, eu falo o seguinte, procurem o SEBRAE. O SEBRAE é uma empresa de apoio aos pequenos negócios. Então, dentro do SEBRAE, existem soluções e produtos que as pessoas nem sabem que a gente tem. Então, a gente tem um produto lá, que a gente chama de SEBRAE Tech, que é o que a gente mais realmente atua com a agricultura familiar, que a gente trabalha tudo, a rotulagem, valor nutricional, a gente trabalha boas práticas. É tão amplo que até inseminação artificial existe dentro do SEBRAE, né, para trabalhar esses produtos. Então, o SEBRAE ele é uma instituição de apoio, ele é uma instituição realmente criada para os pequenos, para a gente que trabalha com o campo, para a agricultura familiar, sim. A gente tem produtos que subsidiam, então o produtor rural, ele pouco paga consultorias e quando paga é um percentual bem pequeno de 10%, porque a gente também, tudo de graça, a pessoa não dá um certo valor. Então, tem que precificar de alguma forma. Então, o SEBRAE está para isso, ele está para apoiar. O SEBRAE não trabalha sozinho. A gente, principalmente no campo, se a gente não tiver parcerias fortes, importantes e que tem o mesmo objetivo da gente, a gente não consegue avançar muito, né? Então, o SEBRAE é para isso. O SEBRAE realmente é para trabalhar o pequeno e colocar o pequeno no mercado. E aí, se o empreendedor ou aquele sonhador que tem ideias mirabolantes, como é que ele chega até o SEBRAE? O SEBRAE está na Nertino Borges, aqui no Laguinho, né? O Laguinho Julião Ramos, sempre, né, 740. Oficialmente. Julião Ramos. Aí no coração é Laguinho. Laguinho, pronto. E também a nossa equipe, ela é extremamente proativa. Então, dando um exemplo, se existe alguma comunidade, tipo Mazagão, Porto Grande, Ferreira, qualquer comunidade, entre em contato com a gente, né? Eu vou deixar meu celular, manda uma mensagem, a gente organiza e vai até a pessoa, porque assim, o produtor rural, ele não bate na nossa porta, né? Ele não vai lá no Nertino Borges falar, eu quero falar, não, a gente sempre tem alguém que conhece alguém, que sabe que a gente trabalha, entra em contato e a gente vai até a comunidade. Então, a gente trabalha com comunidades, com grupos, mas assim, sempre pensando na produção, né? A gente precisa que aquela propriedade, aquele grupo de produtor tenha algum tipo de produção que a gente possa estar contribuindo para aumentar a produtividade para ganho de mercado. E além da capital, além de Macapá, aonde mais nós temos escritórios do SEBRAE? Nós temos escritórios em Santana, Porto Grande, Oiapoque, Laranjal, e ano que vem nós vamos inaugurar um em Tartarugalzinho, certo, que é o escritório Região dos Lagos. Então aí o empreendedor, aquele sonhador, já pode procurar um dos escritórios? Pode procurar um dos escritórios ou pode procurar também a gente através do nosso WhatsApp, né? O meu 991264255. Larissa. Larissa, eu gostaria muito de te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, agradecer ao SEBRAE mais uma vez por permitir a sua presença aqui conosco. Agradecer a presença da Suane, que está de volta agora, a dupla dinâmica de novo, que eu estava com saudade. E um até breve para o nosso público, né? Eu acho que o próximo programa a gente já vai fazer com uma temática voltada à Expofeira, né, Suane? Isso, vamos contar todas as novidades. Nós também temos ideias mirabolantes. E agradecer a audiência de todos. Mandar o último alô aqui que mandaram, o Aldevandro, da SFA Amapá. É nosso amigo, ele já foi da Diagro. Já? E ele participa, ele faz parte da CPOG, da Comissão de Orgânica, que a gente também faz parte. Isso. Que legal. Um abraço, Aldevandro. Então, até a próxima.
Tchau, até a semana que vem. Obrigada, gente, pelo convite. Tecnologia e amor pelo chão. Tiagro em ação.